Olá, seja bem-vindo ao canal Testando seu Conhecimento Bíblico. Como você já sabe, o desafio funciona assim. São 15 perguntas da Bíblia Sagrada e você terá 10 segundos para responder cada pergunta. Hoje nosso quiz será de nível médio, mas antes não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Assim, vocês serão avisados quando saírem novos vídeos. Estão preparados? Vamos começar! Primeira pergunta. Qual a largura da arca que Noé construiu? Número 1, 50 côvados. Número 2, 60 côvados. Número 3, 65 côvados. Número 4, 70 côvados. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, 50 côvados. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Gênesis capítulo 6, versículo 15. Segunda pergunta. Quantas juntas de boi possuía Jó? Número 1, 400 juntas. Número 2, 500 juntas. Número 3, 600 juntas. Número 4, 700 juntas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, 500 juntas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Jó capítulo 1, versículo 3. Terceira pergunta. Quando Jesus saiu de Nazaré, onde ele foi habitar? Número 1, Samaria. Número 2, Gadara. Número 3, Cafarnaum. Número 4, Sicá. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Cafarnaum. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali. Mateus capítulo 4, versículo 12 e 13. Quarta pergunta. Quantos anos tinha Abraão quando foi circuncidado? Número 1, 80 anos. Número 2, 88 anos. Número 3, 90 anos. Número 4, 99 anos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, 99 anos. E era Abraão da idade de 99 anos quando lhe foi circuncidada a carne de seu prepúcio. Gênesis capítulo 17, versículo 24. Quinta pergunta. Quem foram os primeiros discípulos a serem chamados por Jesus? Número 1, Pedro e André. Número 2, Pedro e João. Número 3, Pedro e Tiago. Número 4, Pedro e Tomé. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Pedro e André. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19. Sexta pergunta. Quem estava doente na casa de Pedro, Jesus curou? Número 1, esposa. Número 2, sogra. Número 3, filha. Número 4, mãe. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, sogra.
E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15. Sétima pergunta. Como se chamava Sara antes do Senhor mudar seu nome? Número 1, Samara. Número 2, Dara. Número 3, Sarai. Número 4, Samanta. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Sarai. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Gênesis capítulo 17, versículo 15. Oitava pergunta. Qual o primeiro livro do Novo Testamento? Número 1, João. Número 2, Lucas. Número 3, Marcos. Número 4, Mateus. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, Mateus. O primeiro livro do Novo Testamento é o livro de Mateus. Uma pausa para lembrar. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Vamos continuar? Nona pergunta. Para onde foram os demônios expulsos dos gadarenos? Número 1, para os porcos. Número 2, para os bois. Número 3, para os camelos. Número 4, para os cavalos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, para os porcos. E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Mateus capítulo 8, versículo do 30 ao 32. Décima pergunta. Quando os irmãos de José o venderam como escravo, para onde ele foi levado? Número 1, Canaã. Número 2, Egito. Número 3, Siquém. Número 4, Gileade. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Egito. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Gênesis capítulo 37, versículo 28. 11ª pergunta. Como se chamava o mordomo da casa de Abraão? Número 1, Arão. Número 2, Josafá. Número 3, Eliezer. Número 4, Acã. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Eliezer. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Gênesis capítulo 15, versículo 2. 12ª pergunta. Qual o nome da mulher que Herodes tomou do seu irmão como esposa? Número 1, Jezabel. Número 2, Salomé. Número 3, Raabe. Número 4, Herodias. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, Herodias. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Mateus capítulo 14, versículo 3. 13ª pergunta.
De que eram feitas as vestes de João Batista? Número 1, pelo de camelo. Número 2, pelo de carneiro. Número 3, seda. Número 4, linho fino. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, pelo de camelo. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Mateus capítulo 3, versículo 4. 14ª pergunta. Quantos anos tinha Abraão quando saiu de Harã? Número 1, 70 anos. Número 2, 75 anos. Número 3, 80 anos. Número 4, 85 anos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, 75 anos. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Gênesis capítulo 12, versículo 4. 15ª pergunta. Quantos anos viveu Lameque, pai de Noé? Número 1, 600 anos. Número 2, 650 anos. Número 3, 777 anos. Número 4, 780 anos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, 777 anos. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. Gênesis capítulo 5, versículo 31. Não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Versículo para meditar. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. E aí, quantas perguntas vocês acertaram? Deixe nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. Até o próximo desafio. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tchau!